Olá, meu nome é Mário. Nesta videoaula de hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial e o desdobramento e as transições deixadas na Primeira Guerra para a Segunda, né? A Segunda Guerra Mundial é a consequência deixada pela Grande Guerra não resolvida, né? A Primeira Guerra todo mundo achava que ia conquistar tudo, né? Mas não foi como eles pensavam, né? Antes de tudo, vamos entender a origem da Grande Guerra, né? O desdobramento, as consequências sobre o período de transições deixado ao fim da Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como ficou conhecida, né? Todo mundo achava que a primeira era ia resolver todos os problemas que a Alemanha tinha, né? A Alemanha de Hitler tinha um sentimento de revanchismo gerado com um acordo firmado no Tratado de Versalhes, né? Onde só um lado pagava a conta, né? Colocando a Alemanha como o principal culpado da Primeira Guerra Mundial, sendo obrigada a custear todas as despesas geradas pela guerra, né? Outro fator importante foi a crise de 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? Onde os preços oscilavam a todo momento. Não existia você comprar uma coisa agora e de repente voltava e já era outro valores, né? Temos que lembrar também que a guerra gera economia para quem não se envolve diretamente no início da guerra, né? Os Estados Unidos passava por crise, né? E uma grande dificuldade dela era superar a sua própria crise, né? Gerada com a queda da Bolsa de Valores, né? De 1929, né? Então não estava fácil para todo mundo, né? Em 1939, Hitler quebra o Pacto Neo-Soviético e o Tratado de Não Agressão ao Soviético, e a Alemanha invade a Polônia em 1º de setembro de 1939, iniciando a Segunda Guerra Mundial, que vai até 1945. Em torno destas datas, vários conflitos foram gerados, né? Hitler ordena a invasão da Polônia, mesmo sabendo que o exército dele era inferior do Exército Vermelho da União Soviética, né, de Stalin, que era bem equipado, tinha mais gente, né? A Alemanha não poderia ter tantas pessoas, né? Então o soviético era bem mais do que os alemães nesse período, né? Em 6 de julho de 1945, uma das batalhas mais importantes que ficou conhecida como o Dia D, né, o Dia Decisivo, vários filmes tratam essa batalha, né? As forças aliadas vindo do Ocidente, né, desembarcam na Normandia, empurrando os alemães de volta para Berlim, né? Encurralando o exército dos alemães, né? Já enfraquecido, a União Soviética chega a Berlim em abril de 1945 e Hitler se suicida para não ser preso ou julgado, né, pelos crimes de guerra que ele tinha praticado, né? Então ele preferiu, no livro, né, ele se suicida, né? Mesmo o soviético ter conquistado Berlim, a guerra não tinha chegado ao fim ainda, né? Os japoneses estavam em conflito direto com os norte-americanos, né? Então a guerra ainda se estende mais um pouquinho, né? Devido ao Japão ter atacado a base norte-americana de Pearl Harbor, o, e o prolongamento dos conflitos, os Estados Unidos utilizam um novo tipo de armamento. Em 6 de agosto de 1945, o primeiro ataque nuclear contra a cidade de Hiroshima, né, acaba praticamente com tudo, né? 3 dias posterior, o alvo foi a cidade de Nagasaki. Diante dessa tragédia, o Japão decide anunciar a rendição. Em 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra está oficialmente terminada. O Hitler suicida e chega assim dessa forma ao fim da guerra, com o ataque das bombas, né?